Fala, meus amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um Caio Responde, né? Onde eu respondo algumas perguntas que vocês mandaram para mim nos stories lá do Instagram. Bom, essa gravação de hoje, na verdade, eu vou fazer sobre uma pergunta só específica, porque ela é bastante complexa, e eu quero falar um pouco sobre um tema que sempre volta, né? Que é bastante recorrente, que é essa questão de como você, como dono de um negócio de beleza, né, uma barbearia, um salão, como você deve se pagar. Porque na maioria das vezes, 90% do nosso mercado, né, ele também é técnico. Então, enquanto você é dono, você é gestor, você é marqueteiro, você é comprador de produto, né, de reposição, e você também é profissional, você também atende. Então, como que deve ser planejado esse pagamento, né? Então, mandaram isso para mim, essa pergunta no Stories, eu vou ver se eu coloco ela em algum lugar aqui na tela para vocês lerem também, né? Mas a minha resposta foi bem direta, eu tô com ela aqui do lado também. Então, o que eu falei pro barbeiro que me perguntou? Né? Eu falei, você só recebe uma vez e é o prolabore, é isso, né? Para você não seja aquele empreendedor que sangra a própria empresa, você não é colaborador, tarará, vocês estão vendo a resposta aí, né? O papel não é cortar cabelo. E eu quero estender um pouco, porque para essa resposta veio um outro profissional, vou colocar aqui a pergunta dele também, né, específica, ele mandou no meu direct, eu vou colocar aqui também para vocês verem. Falou, nesse caso, se o dono também corta, não deveria receber a comissão por esse serviço, né? Comissão como barbeiro e para o colaborador como dono, assim, caso outro barbeiro assuma a cadeira dele, geraria um impacto menor no final. Beleza. Então eu trouxe alguns pontos que eu quero debater aqui com vocês. É o papel do dono. Eu vou até trazer um passo a passo aqui, né, de como vocês planejarem essa saída. Mas o que eu quero, a primeira coisa é, por que você abriu uma empresa? Né? A pergunta inicial é essa. Qual que é o seu objetivo abrindo uma empresa? Se o seu objetivo é só tirar um ganha-pão, tudo bem, né? Tá tudo certo. Você pode ter só o seu salário de comissão, só a sua comissão, você pode até ter o prolabore, você pode tirar tudo da empresa, você ser aquele cara que atende sozinho, ou até com mais uma cadeira, paga a comissão e todo o restante é seu. Ponto. Fim. Só que a maioria das pessoas não pensa assim. A maioria das pessoas quer crescer. E esse é o processo certo. Porque aqui a gente tem duas coisas. Se você não está crescendo a sua empresa, você está morrendo. A sua empresa está falindo. Ah, não, cara, mas meu faturamento é o mesmo todos os meses do ano. Beleza. Mas quem está em volta de você, os outros barbeiros, as outras empresas, elas estão com o pensamento de crescer. Então, talvez hoje o seu faturamento está igual. Mas daqui a uma semana, daqui a um mês, quando a empresa do lado crescer, quando a barbearia do outro lado da rua crescer muito, ela não vai tirar um cliente seu, depois dois, depois três. De repente, metade dos seus clientes vão para lá e de repente o profissional que trabalha contigo, ele vai para outra empresa. Porque talvez você tenha a mentalidade de ficar estagnado, do mesmo tamanho, mas os profissionais que estão contigo, provavelmente não. Provavelmente eles pensam em crescer. Então, onde você acha que um profissional que está contigo hoje quer estar amanhã? Numa empresa que está crescendo ou numa empresa que está estagnada? Então, essa é a primeira coisa. Se você não está crescendo, você está no processo de falência. Muito por conta das outras empresas que vão abrir do outro lado e vão tirar os seus clientes, vão tirar os seus profissionais, e muito porque a qualquer momento, se você está estagnado, você não está fazendo nada para crescer, o próximo passo é você diminuir o seu tamanho. Essa é a primeira coisa, né? Então, quando você pensa em só abrir um negócio e se manter, saiba que a consequência é a falência. E você conhece milhões de histórias do mercado mesmo, eu não preciso ficar te contando outras aqui, porque você já sabe que isso é um fato, né? É só você lembrar de outros barbeiros, outras donas de salão de beleza, né? O que aconteceu com o mercado. Então essa é a primeira coisa, né? Esse primeiro pensamento de que se você não está crescendo, você está falindo, você está a caminho da falência, tá? A outra coisa que eu quero trazer para você aqui é sobre o papel do dono. Quando você abre uma empresa, você é dono, o seu papel não é vender, o seu papel não é fazer marketing, o seu papel não é cortar cabelo, o seu papel não é fluxo de caixa, o seu papel é pensar no crescimento da empresa. Beleza? Beleza, a gente vai alinhar essa primeira coisa. E aí você vai receber um salário para fazer isso. O seu salário deve ser o básico, o mínimo para você se manter. Porque quando você abre uma empresa, o que você quer fazer não é ganhar dinheiro dela no primeiro dia. Porque senão você continua trabalhando como CLT, como barbeiro, como autônomo. Se a sua principal intenção é fazer dinheiro, você não precisa abrir empresa, você está errado. Tá? Não é na abertura da empresa que você ganha dinheiro, beleza? A empresa ela é feita para gerar dinheiro para você no longo prazo. Tá? E você tem que sair o mais rápido possível do operacional, porque o operacional vicia. É muito prático, é muito confortável você ficar só fazendo fluxo de caixa, você pegar sua sexta-feira ou seu sábado e ficar fazendo continha de pagamento de comissão. É muito confortável você ficar só cortando cabelo. É muito confortável, porque é o que você já sabe fazer e não demanda tanto massa, não demanda estratégia, não demanda você ficar pensando, planejando o crescimento, não demanda você estudar.
Claro, eu tô falando de técnica, tá? Eu tô falando de estudar crescimento. E assim, você nunca aprendeu sobre isso, né? Nunca te ensinaram nas escolas de beleza, nunca te ensinaram a pensar em crescimento de negócio. E é por isso que é muito perigoso você se acomodar no operacional. E essa pergunta que o barbeiro me mandou, ela é muito perigosa nesse sentido. Mas eu estou confortável aqui e se de repente eu passar a cadeira para outra pessoa, eu vou perder essa grana de conforto. Se você não tem essa grana de conforto desde o início, você está sempre pensando em crescer, em crescer, em crescer, em crescer. E tem aquela grana, tem aquele valor que você já fica acomodado. Fala, não, cara, com 3 mil reais aqui eu já estou meio satisfeito, eu já estou meio acomodado. E aí é o perigo de você ficar no operacional. Então, saia do operacional o mais rápido possível. Saiba que, como dono, você precisa fazer o que precisa ser feito. Se agora você precisa cortar o cabelo, beleza, é isso que você vai fazer. Mas você não vai fazer todos os dias. Você vai fazer por um período, porque você também é dono. Então metade do seu tempo você vai ser profissional e metade do seu tempo você vai ser dono. Só que você é dono 100% do tempo, entendeu? Você vai estar agindo, você vai estar atendendo, mas você continua sendo dono. Ah, mas aí eu quero receber o salário do dono e da comissão. Peraí, você também vai receber o do marketing? Você também quer receber comissão nas vendas que você fizer? Não faz sentido, né? Então você só vai receber o Prolabore, beleza? É você vai receber o mínimo possível que você precisa. Por isso que eu sempre falo para você fazer uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses, para você não tirar o mínimo possível da empresa no começo, tá bom? Aí quando eu falei para você que você precisa separar o seu tempo de dono, você 100% do tempo você é dono, né? Mas aquele dono que está planejando o crescimento e o dono que está atendendo, beleza? Então você separa assim, o dono atendendo. Você não pode atender 100% do tempo, porque senão você não deixa nada para o planejamento do crescimento. E é o que vai fazer a empresa te gerar valor, porque senão você vai ficar sobrevivendo com 2, 3, 4 mil até o momento que isso começa a cair, tá? Então você tem que rapidamente sair do seu operacional, pelo menos metade do seu tempo não ser só operacional, e aí você vai separar aí pelo menos as segundas-feiras e as quartas, por exemplo. Ou segunda e terça, você vai focar no seu planejamento. Ou então segunda e todos os períodos da manhã do restante da semana. E só vai deixar para atendimento a parte da tarde. Beleza? Então você tem que se programar para fazer isso. Primeira coisa, segunda-feira é o dia de planejar o crescimento. Ah, mas segunda-feira é folga. Esquece, não existe folga. Você é empreendedor, cara. Você é dono de negócio. Não é hora de você ter folga. Se você já não está crescendo se você já não está só no gerencial e você está com equipe, gestor, recepcionista, equipe de marketing e está crescendo todo mês, esquece, não existe isso. Se você quer essa tranquilidade de folgar na segunda, volta para a barbearia, vai trabalhar para outra pessoa, tá? O empreendedor, o cara que está começando a crescer um negócio, ele não pode se dar esse luxo de folgar na segunda-feira. Segunda-feira é dia de planejamento. Se você não tem outros dias de planejamento, segunda-feira é o dia do planejamento, beleza? Então o que você vai fazer? A primeira coisa, você vai definir um salário suficiente para você sobreviver. E é esse o salário que você vai tirar todos os meses por um período de tempo até a barbearia até o salão atingir um determinado patamar, tá? A gente vai falar já sobre esse patamar que vocês vão atingir. Estipule os dias da semana que você vai ficar focado no seu planejamento. E quando eu falo planejamento, eu estou falando de planejamento dos próximos passos, né? Planejamento financeiro, planejamento de marketing, planejamento de contratação, que é uma coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que planejar. Então você tem que ter tempo para fazer isso. Como que você, cortando o cabelo o dia inteiro, vai conseguir pensar o seu crescimento? Como que você, fazendo a barba e cortando o cabelo o dia inteiro, vai pensar em marketing, na contratação das pessoas, treinamento das pessoas que você vai contratar? E eu não estou falando só de outros barbeiros, né? Estou falando de recepcionista. Como que você vai treinar ela para fazer o atendimento, a ligação para os clientes que já foram na barbearia e que não voltaram mais? Que horas que você vai fazer isso se você passa o tempo todo cortando o cabelo e quando você não está cortando, você quer descansar? Então, estipule os dias da semana que você vai fazer só planejamento. Nem que seja um dia da semana inicialmente e depois você fique só na parte da manhã cortando ou só na parte da tarde cortando. E aí você vai diminuindo gradativamente esses horários que você atende, beleza? Como que você vai fazer isso e ainda assim não perder? Então, o que você vai fazer? Você vai aumentar o preço da sua hora. À medida que você vai diminuindo o tempo que você atende, você precisa aumentar o preço da sua hora para você conseguir direcionar os clientes para os profissionais que você vai contratar, beleza? Então, à medida que você aumenta o seu preço, as pessoas vão ser atendidas pelos profissionais que você está contratando, então você já traz um novo profissional e ele vai ter agenda para trabalhar, e aí você começa a fazer o crescimento funcionar de verdade, entendeu? Então, alguém quer cortar contigo ainda? Beleza, porque você atendia. Então, essa hora é mais cara.
tá bom? E aí você vai colocar mais dinheiro no caixa da barbearia. Esquece sua comissão, não tem comissão. Olha que beleza, ao invés de colocar R$60, R$30 no caixa da barbearia e 30 para você, você vai colocar R$100, né? Vamos supor que você está aumentando o preço, no caixa da barbearia. E aí você vai crescer mais rápido. Porque quando você coloca só 30, você cresce devagar, e devagar, e devagar, e devagar, e nunca tem dinheiro para crescer. De repente, quando você está colocando toda a sua receita, a receita que você produz no caixa da barbearia, agora você tem fôlego, agora você tem oxigênio para crescer. E aí, de repente, tem R$2.000 no caixa. E aí você está fazendo anúncio. E aí você está trazendo mais cliente, está trazendo mais profissional, está cobrando mais caro a sua hora, está colocando mais dinheiro na barbearia. E aí a roda gira. Porque se você colocar 5, quanto tempo vai demorar para ter R$2.000 no caixa da barbearia? E a empresa não cresce. E a empresa que não cresce está indo à falência. Beleza. Comecei a crescer a equipe, já tem 3 pessoas aqui, agora é a hora de você sair mais ainda do operacional e você vai eleger um desses 3 para ser líder de equipe, tá? O mínimo que eu sugiro é quando tenha 3 profissionais. Tem 3 profissionais, já dá para um ser líder dessa equipe. E aí esse cara vai treinar as pessoas, ele vai avaliar se a recepção tá boa, se eles estão fazendo venda, se eles estão atendendo bem os clientes, se eles estão sendo simpáticos. Então você já treinou 3 pessoas e a partir desse momento você se distancia um pouco mais dessa gestão de time, tá? Então você vai eleger um desses 3 para ser o líder direto da equipe. Ok, depois disso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que treinar uma recepcionista, porque você também não vai poder ficar o tempo todo no caixa e você precisa de alguém trabalhando o tempo todo a recuperação dos clientes, o relacionamento com os clientes que já são da equipe, trazer novos clientes. Então você precisa treinar uma recepcionista. Você vai trazer uma recepcionista para o seu time. Já treinou um líder de equipe? Não é uma coisa que você tem mais que se preocupar. Vai treinar essa recepcionista para ela fazer vendas, para ela fazer atendimento com os clientes, para ela trazer clientes que estão há muito tempo sem frequentar a barbearia, né? Para fazer a empresa, para fazer vendas. Basicamente é isso, tá? Então você vai trazer uma recepcionista que venda, que saiba se comunicar, que não precisa nem saber fazer marketing, mas se ela souber, melhor ainda, mas que saiba vender, tá bom? Depois disso, você vai começar a montar a sua reserva financeira, né? Porque você começou muito rápido e não conseguiu montar a sua reserva de emergência. Então, a sua reserva financeira, ela tem que ser pelo menos 3 meses do seu custo fixo da operação, tá? Então, o que é o custo fixo da operação? É o salário que você paga para recepcionista e para alguém de marketing, por exemplo, né? É um salário, um valor a mais, um bônus que você paga para o líder da equipe, que seja fixo, né? São as compras, a média das compras que você faz todo mês, aluguel, luz, enfim, são as contas fixas, né? Então você precisa ter pelo menos 3 meses de contas fixas reservado, que não vai ser mexido, para você falar que tem a sua reserva de emergência. Isso é fundamental. Feito isso, qual que é o meu próximo passo? Agora você pode aumentar o seu salário. Você montou a equipe, tem o líder, está rodando. Tem recepcionista, tá rodando, ela tá fazendo vendas. Você já tem a reserva de emergência? Show! Você já tem uma máquina funcionando. Agora você pode aumentar o seu salário. Mas também não vai triplicar o seu salário, né? Aumenta pouco, aumenta 10%, aumenta 15%. Aumenta aos poucos, vai aumentando aos poucos. Porque aí você cria um modelo que é sustentável. E você vai perceber que agora no próximo passo vai fazer muito sentido esse aumento devagar, porque quando você tiver construído o seu negócio, o modelo desse negócio, o próximo passo você vai triplicar o seu salário. E aí depois você vai quadruplicar. E aí você vai ter uma máquina de vendas. Você vai ter uma estrutura que você vai conseguir sobreviver disso. E não só... aliás, você vai conseguir viver bem disso. E não só sobreviver com 2, 3, 5 mil reais. Entendeu? Às vezes parece muito, mas em vez de ganhar 5, você poderia estar ganhando 30, 40, 100. E é muito possível, tá? Depois de fazer o aumento do seu salário, o que você vai fazer? Você vai escrever o manual da sua marca. Você vai escrever todos os processos que você fez até chegar até esse ponto. Então você vai colocar lá como você treinou os profissionais, como que você treinou a recepcionista, se tem uniforme, como que é esse uniforme, todo o manual, né? Esse manual de treinamento para os novos profissionais. Só que o próximo passo, que é o interessante, que é a justificativa desse manual aqui, é que você vai replicar o modelo. Então você já passou um ano suando, né? Economizando, mas montou um processo que funciona. Agora o próximo você vai executar, que vai ser a próxima barbearia que você vai montar, você já sabe exatamente como é que funciona, você já tem o salário da sua primeira e pode até colocar o salário dessa segunda também, então você já tem 2 salários e você não está trabalhando mais no operacional, entendeu? E aí você vai replicar o modelo. Aí agora você já sabe exatamente o que você tem que fazer para colocar 3 profissionais trabalhando, uma recepcionista e uma máquina de vendas que funciona. E aí de repente você está com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a sexta. E aí você está construindo uma estrutura que te gera valor, que te gera receita e que te faz ganhar muito dinheiro. Eu espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida que você tiver pode mandar para mim no Instagram. E até a próxima. Um grande abraço.